JC Cast. Seja bem-vindo ao JC Cast, mais um JC Cast, porque hoje, mega especial, gente. Para mim é uma honra também receber essa amiga querida, pastora ungida do Senhor, gente, ungida, porque eu só recebo gente aqui, gente especial, gente do coração, olha aqui. Ela tem 62 anos, é pastora e maestrina também, você acha? Ela é mãe, ela é avó, mentora de mulheres, faz um trabalho incrível. Tem o Sala de Oração também, que olha, destrói as estruturas do inferno. Já vou dizer, entendeu? É mentora de mulheres na área espiritual, minha professora do Seminário Carisma. Tô aqui com ela, pastora Nadiege. Ai, menina, que coisa bom. linda, que honra estar aqui com você, viu? Que Uma bom. honra mesmo ver você, ver o Ronaldo, e estar aqui com esse povo lindo que está agora ligadinho com a gente, né? Muito bom. Ai, que bom, pastora. E já vamos começar com nossas perguntas Vamos aqui pra embora. gente já aqui. Olha, eu queria para as pessoas te conhecerem um pouco mais, né? Inclusive, gente, a pastora Nadiege me deu aula no Seminário Carisma sobre vida de louvor. Essa matéria também é um divisor de águas, porque às vezes as pessoas, né, já pensam vida de louvor, que é só o ministério de louvor que tá ali cantando. Não, é muito mais do que isso. Então, eu aprendi muito e aprendo com ela. E virou uma amiga querida, assim, sabe? Então, pra mim, realmente é uma honra ter ela aqui. Vamos lá para conhecer um pouquinho mais de você. Pastora, faz quanto tempo que você é pastora? Como que você iniciou o seu ministério? Eu sei que tem muita história, mas também tem muita pergunta história. aqui. Tem muita pergunta aqui. Se Pela você... quantidade de anos que eu tenho da minha idade, já vi que a história é grande. Já vi que história. Mas você, resumidamente, assim, como que foi o seu chamado, o seu ministério? Você foi algo assim que nasceu, surgiu? Como que foi, assim? Bom, eu vou encurtar bastante. Só rapidinho, inclusive ela é pastora também hoje lá no Ministério da Lagoinha, Niterói, Isso. do Rio de Janeiro. Eu sirvo lá. Se serve Bom, o ministério em si, eu comecei com a adoração, na parte de adoração, né? Coordenei curso de música sacra em seminários teológicos durante muito tempo, tinha minha própria escola de música e durante um período eu comecei a ministrar não só dentro dos seminários, como também fora deles, a igrejas, falar sobre adoração, dar treinamento para ministros de louvor, né? Então, eu comecei a desenvolver esse trabalho. Eu tinha, né, um trabalho direcionado que eu chamava de Escola de Adoração Águas Profundas, né? Edificando adoradores. Então, com essa escola, eu andava no Brasil todo, era convidada mesmo para falar em congressos específicos, né? E fora do Brasil também. Inclusive, lá fora do Brasil, é que num congresso chamado Congresso de Adoração, lá na Flórida, Congresso de Adoração Mover das Águas, junto com David Keelan, André Valadão, a falecida Ludmila Ferber e nós 4 ministramos nesse congresso. Que benção. Nessa igreja especificamente, essa igreja na época, ela pertencia à da Lagoinha de BH. E lá, o pastor de lá sabia que eu não era pastora. Numa madrugada, dormindo, ele disse que teve uma luz específica que entrou no quarto dele. E ali, daquela luz que entrou, a luz, ou seja, a presença do Senhor, dava direção para ele, que ele precisava me consagrar a pastora. Meu Deus. E só que na época eu era batista, e na época não tinha pastoras batistas, né? Nossa. Então eu saio do Brasil para ministrar nesse congresso, e eu era ministra de música e adoração, artes, né, como a gente chama, naquela época, há mais ou menos 18 anos, 19. E ele pergunta para mim, olha, hoje o Senhor falou comigo e disse que nós precisávamos te consagrar. Eu falei assim, se o Senhor falou contigo, quem sou eu para dizer que não vou receber, né? A gente dá aquele medinho assim, né? Um friozinho, medinho não, dá um friozinho, né? Aí, ele, dentro do congresso, ele abre uma sessão, né? Vamos dizer assim, né? Mas antes, ele pergunta ao pastor Márcio Valadão o que o pastor Márcio achava, se podia fazer isso. Como o André Valadão estava lá no congresso, então ele representou a igreja da Lagoinha na época,
E ali ele fez essa consagração, entendeu? Dali eu vim embora, continuei como ministra de música e adoração da Igreja Batista. Olha. Só isso. Mas eu continuei fazendo o trabalho que eu fazia. Até que chegou um dia que não teve como eu escapulir disso. Nossa. Eu fui conhecida e reconhecida como pastora mesmo. E outra coisa, isso aconteceu nos Estados Unidos. Só que 2 meses depois, eu quieta, sem falar nada com ninguém, a única pessoa que sabia era o meu marido, pessoas que me conheciam e conheciam a igreja lá, começaram a saber. As pessoas ficaram sabendo e elas passaram a comentar umas com as outras. Até que quando chegou no meu ouvido, eu falei assim, agora eu não posso, agora eu preciso chamar o meu pastor, onde eu era membro na época, e falou, olha, aconteceu, mas não se preocupa, eu continuo como ministra, não sou pastora, não quero pegar o teu lugar, não vou abrir igreja, não é o meu perfil, estou debaixo de obediência. E pronto, foi assim, começou. Mas você sabe, pastora, quando é para ser, quando Deus tem um propósito, quando há um chamado mesmo, às vezes não acontece de um jeito que a gente imaginava, né? Porque a gente imagina... Não, detalhe, eu não queria nunca ser pastora na minha vida. Eu fui para um seminário, mas eu falei, não caso com pastor. Olha. Eu falava, eu não vou casar com pastor. Olha. E de repente, eu sou pastor e meu marido fala, você não queria casar com pastor? Ninguém eu mandou. não sou pastor e agora eu tô casada com uma pastora. Mas sabe que é muito interessante esse agir de Deus, né? Eu teve uma época também, eu fui consagrada, aí passou o tempo, eu não queria mais, eu não queria assim, e eu tava bem machucada com algumas coisas. 7 anos já. Eu tava ferida uma fase assim, sabe? Mas também foi nessa fase, que eu chamo que foi a pior fase da minha vida, foi a melhor fase da minha vida. Porque desse ali jeito que Deus começou a trabalhar no meu caráter, mostrar a direção que eu tinha que ir, e aí começou a fluir. Então, assim, é algo realmente que, quando é pra ser, né, pastora? Então, não tem jeito. Glória a Deus, glória a Deus. Tem propósito de Deus, né? A gente tem que cumprir. A gente que é obediente, a palavra a gente cumpre, né? Com E certeza. ele vai capacitando. E ele vai dando a direção, né? Direção. E hoje, coisa linda. E hoje você está servindo ali na Lagoinha Niterói, do Rio de Janeiro. Inclusive, já estamos falando aqui de Lagoinha e tudo mais. Eu tenho muito carinho, né, pela família Valadão, pela Lagoinha, todas assim, porque quem conhece a minha história, eu me converti ouvindo Diante do Trono, né? Eu tinha 13 anos de idade quando eu ouvi aquelas canções, aquilo mexeu tanto comigo que foi assim transformador, né? Então, eu tenho um carinho muito grande para a própria família Valadão e você sempre tá ali com a pastora Mariana e agora aqui, né? Só aqui entre nós. Mais ninguém. Mais ninguém. Como que é servir do lado da pastora Mariana? E eu faço essa pergunta porque às vezes as pessoas que estão nos assistindo, quem conhece aqui, tem essa curiosidade de saber, né? Como que é servir ao lado de um pastor ali? Como que é servir ao lado de uma mulher também, que é um referencial, que a gente tem muito carinho, assim, a pastora Mariana Valadão? Como é servir ao lado dela? Já pensou, você vai falar assim, é Eu muito? pergunto assim, como é servir ao lado de alguém que é verdadeiramente um adorador, uma adoradora? Não tem coisa melhor. Porque quando a pessoa fala a linguagem do reino, você fala a mesma linguagem que você, não porque ela é pastora, não porque ele é pastor, não porque eu sou pastora, mas porque falamos a mesma linguagem. É maravilhoso. Ela é uma mulher de Deus, ela é uma mulher tão... Você conversa com ela, você percebe a intimidade dela com a realidade divina. Que não tem como isso não passar para você. Entendeu? Uhum. E assim também é o pastor, não tem como. E eles nos deixam muito à vontade. Fala assim, Deus falou para fazer, faça. E eles só vão abençoando. E a gente tem o prazer enorme de se colocar. Eu me coloco à disposição. Por quê? Não é porque é a pastora Mariana e o pastor Felipe, é porque você sabe que ali tem a verdade, a verdade, a palavra, existe vida. Porque as pessoas às vezes acham que é tudo muito oba-oba, né? Eu sei que eu pego algumas pessoas, alguns pastores, gente, que se formaram e eu fui professora deles. Então, lá em Niterói, no Rio, tem muitos pastores que hoje estão pastoreando e passaram pelas minhas mãos, né? No seminário.
E eles falaram assim, eu não acredito, o que você está fazendo lá? Sim. Eu falei assim, este lugar que você está falando que você não acredita, que parece que é oba-oba, lá eu encontrei a palavra verdadeira pregada. Ele, sério? Eu falei assim, você me conhece, você sabe como é que é. Então, eu encontrei a palavra verdadeira. Eu encontrei a ação poderosa do Espírito Santo. Eu encontrei um povo sério que cuida de vidas. Lá eu vejo milagre todo domingo. Vejo pessoas sendo restauradas, vejo pessoas sendo libertas. Então, lá eu tenho a liberdade de ser eu mesma em Deus, ministrar a realidade divina e não ser criticada ou ter medo de que um pastor ou de que a pastora vão perder o lugar porque de repente eu estou trabalhando lá. Então, eu não tenho mais essa preocupação. Eu posso trabalhar, quer dizer, eu posso servir, né? Como voluntária, inclusive, eu posso servir sabendo que o espaço que eu tenho é o espaço que Deus direcionou para somar ao ministério. E eles sabem que eles são chamados, eles têm a visão do reino, eles sabem quem são em Deus, eles não se preocupam de que alguém vai pegar o lugar deles. Então isso para mim foi divino, foi tudo. Então assim, foi muito a direção mesmo de Deus, você estar ali, vivendo esse momento ali na igreja. Olha só, eu vou chamar a atenção sua por uma coisa. Eu sempre fui batista, né? Eu tive experiências com o Senhor, mas não sabia das experiências que eu tinha. Evidente que hoje as igrejas batistas já têm mais a visão um pouco ampliada, né? Já estão mais tranquilas, mais leves, né? Antigamente era mais rígido, não só né? Batista, mas muitas outras igrejas, né? Você não podia levantar a mão, você não podia bater palma, você não podia ser você em Deus, né? Era uma coisa muito engessada. Então, há mais ou menos 20 anos, 21 anos, mais ou menos, eu fui a um congresso na Lagoinha. E lá Deus me curou, me libertou, me transformou. Eu tive algo tão surreal, espiritualmente falando, que eu vim de lá completamente diferente. Nossa. A minha vida passou a mudar ali, porque ali eu fui restaurada dentro de um congresso onde ninguém falou comigo. Mas ali o Espírito Santo falava comigo o tempo todo. Eu chorei muito, fui restaurada. Foi tremendo, foi tremendo. E depois disso, eu estou falando num congresso lá na Lagoinha do sul da Flórida, a única lagoinha que existia fora da BH, naquela época. Hoje essa igreja não está na Lagoinha mais. Mas naquela época eu fui ministrar lá nesse congresso. E lá, a Lagoinha do sul da Flórida, com o aval do pastor da BH, o pastor Márcio, eu fui consagrada pastora. Olha só. Gente. E depois disso, o Senhor me direciona para fazer carisma, porque já lá em BH, quando eu fui restaurado, o Senhor me direcionou, dizendo que o que eu já ia fazer, o que ia acontecer. Então, tudo isso para mim, que está acontecendo hoje, não é novidade, é algo real. E é algo que já estava sendo gerado. Já estava acontecendo. E hoje eu estou na Lagoinha, Niterói, eu entro para fazer carisma, o Senhor diz, é aqui que tu vai ficar. E aí, foi um reboliço na minha vida, tremendo. Passei 4 anos servindo em várias áreas, sem ser pastora da igreja, sem nada, servindo com o maior prazer. E ali o Senhor continuou trabalhando, restaurando, até que ano passado, no início de setembro, eu sou convidada então a fazer parte do corpo de pastores. No meu caso, como voluntária, mas faço parte desse corpo de pastores, ajudando no ministério ali, junto com a pastora Mariana e outras pastoras maravilhosas que tem ali, e a gente faz esse trabalho de resgate da mulher, né? E, gente, você sabe, pastora, que a gente tem um carinho, assim, muito grande. No outro dia a Gi estava aqui, né? Minha professora Gisele. E aqui, gente, a gente começa a conversar, não tem fim a nossa conversa. Então a gente tem que decorrer, porque vai, e ela conta experiência com Deus, e a gente muita conta coisa, experiência gente. com Deus, É muita e vai coisa. e tal. E falando de experiência com Deus, falando dessa sua nova fase, né, do seu ministério, que Deus tem te levantado, você tá com tudo aí, com a sala de oração. Eu queria que você explicasse o que é a sala de oração, o seu ministério, porque você tá fluindo aí com lives, orando, e tá tendo um agir de Deus, né, muito grande. A gente tem acompanhado pessoas sendo transformadas com esse trabalho. Fala um pouquinho, pastora.
Olha, eu nunca imaginei que fosse chegar aonde chegou. Eu não imaginava. Eu estava na Flórida fazendo conferências com meu livro, que é a 3ª edição. E depois ela vai falar do livro dela também, você acha? O louvor que move os céus, né? Eu estava fazendo conferências. Eu tinha viajado em dezembro de 2019 para os Estados Unidos. Fiquei lá, minha filha mora lá, eu tenho uma filha que mora ali perto de Nova York. E eu estava lá, saindo com ela e tudo mais, mas em fevereiro eu comecei então, já com algumas igrejas, fazendo alguns seminários. E volto, no meio de uma pandemia, eu ia ficar mais 3 meses, mas não pude ficar, tive que voltar. E ao voltar, fiquei os 15 dias, como estava se pedindo naquela época, você não pode falar com ninguém, você não fala com ninguém, você fica trancada, você vai, né? E assim eu fiquei. Só que nesse período, o Senhor falava assim para mim, me acordou uma madrugada e falou assim, vai cuidar dos meus pequeninos. Olha. E aí eu comecei, gente, cuidar dos pequeninos, mas eu não sei mexer nesse negócio, como é que é, onde, Senhor? Tá em pandemia, o Senhor não tá entendendo, tá todo mundo dentro de casa, como é que eu vou cuidar de pequeninos, né? É uma coisa meio louca, né? Aí o Senhor me direciona a Instagram. Eu tinha, eu acho que 800 mil pessoas no Instagram. Eu falei assim, ok, como é que mexe nisso? Como é que faz? Olá, live? prazer. Olá, prazer, sou eu. Sou eu. E aí, você vai falar comigo? E ali eu comecei a pesquisar, fazer alguma coisa, né, e tal. E passava pela madrugada, alguém falou assim, não, você tem que clicar aqui, você tem que fazer um ao vivo aqui, você precisa fazer assim. Eu falei assim, mas gente, eu não sei como é que vai. Eu não sabia falar, gente, na frente daquela câmera. Eu falei, meu Deus, coisa horrível. É terrível, né? É terrível. Não, quando tá começando é assim mesmo. E aí, o que aconteceu? Eu abria de madrugada, 3 da manhã, 4, eu falei assim, essa hora todo mundo tá dormindo. Eu entrava ao vivo. Pra testar. Porque naquela época não tinha, porque agora você pode entrar e treinar. Antes não podia. Ah, você pode Agora entrar e treinar? pode. Não sabia, Agora não. pode. Não sabia Agora dessa. pode. Ela Antes tá não tinha. mais avançada. Ó, a pastora tá mais avançada. Ela tem 62 anos. Eu Ela amo tá essas Três. coisas, gente, eu adoro. Amo. Porque eu sei por quê. Porque eu faço as lives e eu agora estou em São Paulo, porque eu estou dando aula no Carisma aqui em São Paulo, né? Então eu não estou podendo entrar ao vivo. O que eu faço? Eu entro como se eu estivesse treinando, falo o que eu tenho que falar, não muito, mas pelo menos uns 15, 20 minutos. Fica salvo lá no próprio Instagram, sem ser o ao vivo, e aí eu baixo. A hora que eu... Depois, então, eu dou uma editada. Até editar eu já sei, tá? Gente, mas Aí eu dou uma editada e coloco. Se você quer ver como é que ficou, tá lá, gente. Instagram, @PRA_ Nadiege Macário. Você vai ver como é que ficou. Tá lá. A de ontem e de ontem, tá lá. a gente vai deixar depois o Instagram aqui, tudo certinho pro pessoal seguir. Mas aí eu entrava de madrugada, entrava gente. Meu Deus, entrou gente. Papai, eu desligava. Gente. Eu comecei assim, até que eu falei assim, eu preciso fazer um curso. Aí eu fui fazer um curso esqueci o nome dela, Caracas, lá de Portugal. Aí eu fiz um curso, né? Depois do curso, eu fui fazendo aí já uns gratuitos depois. E fui dando uma melhoradazinha, achando que eu ia falar para louvor. Inclusive, você participou de do louvor, né? Sobre louvor, adoração. Eu comecei assim, né? Aí, até que um dia eu falei assim, os meus pequeninos. Eu falei assim, aí louvor e adoração não é pequenino, não? Pra quem que é, né? Pra quem que é? Aí eu falei assim, gente, não tô entendendo. E eu ouvi assim, sala de oração. Olha. Eu ouvi sala de oração. Eu falei assim, tá bom, então o senhor quer que eu faça sala de oração? O que é pra fazer? Pra orar, ficar orando? Ficar intercedendo. Intercedendo? Mas eu sabia que o Espírito Santo de Deus ia me guiar a isso. Olha. Então eu comecei. E quando eu comecei, de repente, o primeiro dia, eu tinha 40 pessoas. Eu falei assim, como assim 40 pessoas? De onde essas pessoas me conhecem? Surgiram Essas pessoas, né? E aí eu comecei. E, gente, a partir de hoje, eu tenho pessoas no Egito, no Cairo, Meu Deus. de Toronto, de outros lugares lá do Canadá, Estados Unidos nem se fala, México, Meu Portugal. Deus.
África. Eu tenho gente de tudo quanto é Glória a lugar Deus, na glória a sala de Deus. oração. E eu falo, Deus, e do Brasil, e pessoal do Nordeste, gente, Ai, olha que que delícia. lindos, né? Então, esse povo todo junto do Sul, pessoas que, gente que não tem igreja, porque mora longe, gente que estava afastado da igreja e hoje já está na voltar. igreja, Glória já a está Deus. servindo, Glória a Deus. gente que tinha problemas seríssimos, né? Espirituais e foram libertas, curadas, famílias restauradas inteiras, Glória a né? Deus. Além dos milagres, porque você está lidando com o mundo espiritual. Então, quando você fala de oração, você fala não só de oração, mas você fala de palavra, você fala de adoração, você fala de vida, você intercede, você ora. Então, isso tem sido uma bênção. Eu já tentei parar algumas vezes, mas o pai diz assim, Não. ainda não falei para você parar, Ainda continua. não, continua. Então, nessa brincadeira, em março fez 2 anos. Meu Deus. Nós estamos em junho. E você sabe o que eu acho mais bonito, assim, pastora? Porque você tá com 62 anos, que nem a gente iniciou falando, a gente aqui denuncia a idade. 62, gente. Olha, e eu acho isso, o que eu acho bonito é porque se pra mim já é um desafio esse mundo da internet, né? E que eu tenho meu esposo que, nossa, é uma grande bênção, assim. Vocês A gente são trabalha lindos. juntos. São lindos. E aí o que acontece? Mas você. Se eu tenho dificuldade, às vezes, ai, amor, tô aqui falando de você, amor, que ele voltou aqui. Eu falei que você me ajuda. Mas tá que falando você... bem, tá? Tô falando bem. Se preocupa Que não, você- porque aqui só se fala bem. Aí, o Ronaldo entende bem mais do que eu, né, e das coisas. Mas eu imagino você, porque a gente querendo Foi ou não... desafiador, gente. Porque é como minha mãe pegar o celular, entendeu? Outro dia eu falei, mãe, faz um print pra mim. Filha, mas o que é print, né? Então assim, mas por quê? Por conta da idade, gente, é uma outra geração. E eu vejo você, mesmo assim, você vai, você faz, eu tô editando. Gente, como que isso é bonito? Tá vendo, gente? Ó, não me venha com essa historinha de idade, não me venha, ó, porque você acha, a vassoura de ainda vai causar muito estrago no inferno. E vou nome de dizer, você vai Jesus. trabalhar muito pro reino, vai produzir muito, vai Velhinha fazer... de bengala, mas vou. E se o capeta chegar, leva bengalada. A bengala na... Não é? Ai, meu Deus. Pastor, e como nasceu, assim, falando um pouco dessa sala de oração, e que você realiza, né? São lives mesmo de pessoas ali orando e tal. Queria saber um pouco sobre o seu livro, o seu seminário, como que isso nasceu, esse seminário de louvor. Esse livro também, Vida de Louvor, que é uma bênção, que eu já li, inclusive, quando estava lá no seminário Carisma ali. E queria que você falasse um pouquinho sobre esses filhinhos, né? Na verdade, eu tenho 3 livros. O primeiro foi esse. Desculpa, né? Ela tem 3 livros, eu tô falando esse último. Esse último é a 3ª edição. Ele nasceu em 2007, 6 para 7, mais ou menos. Sei. Eu já fiz a 2ª edição dele e agora fiz a 3ª, que eu não ia fazer. Fiz a 2ª edição, mas depois dele veio Adoração, Adorador Ministro no Altar, que era onde eu também carregava quando eu fazia os congressos e os seminários, né? Eu baseava nele. E o Maldição Nunca Mais, que foi um livro todo voltado para a libertação. Esse livro esgotou em pouco tempo. Foi assim, pá. Aí você fala, por que você não fez outra edição? Porque é uma correria, tudo, enfim, né? A gente acaba deixando, depois eu faço, e a gente acaba não fazendo. A 3ª edição aconteceu porque eu fui convidada para ministrar aulas no Carisma, sobre vida de louvor. Então, eu acabei fazendo a 3ª edição. E no entanto que é um dos livros, né? É do um dos seminário. livros. E outra coisa, esse livro, tem muita gente que acha que eu fiz o livro baseado no que foi feito o Carisma. O Carisma foi bênção na minha vida. A matéria e justiça de Deus, eu chorava horrores, gente. Porque transformador. transformou a minha vida. O que eu fiz? Eu peguei o livro, a 2ª edição, e
só alterei algumas palavras, porque a gente começa a ter o entendimento De certas de coisas. certas coisas, porque a gente mergulha, na verdade, da palavra e do Espírito. Então, o carisma, na verdade, é um seminário que você mergulha na água do rio de Deus. No mais profundo, No mais né? profundo, É muito onde tem a preciosidade da Bíblia, da palavra. Então, eu mergulhei naquilo ali e o próprio Espírito Santo vai direcionando a gente, porque você mergulha nessa realidade divina, porque nós temos essa realidade. Então, eu dei uma modificação em algumas palavras, algumas frases, mas é um livro forte, é um livro que eu falo sobre a ação poderosa do louvor que move os céus. Ou seja, nem todo louvor sobe, isso é fato, nem todo louvor sobe. E o que foi o resultado desses livros? Como eu dei aula no seminário durante muito tempo, seminário batistas e seminários tradicionais, coordenando curso de música sacra, eu dava matérias e eu falava muito sobre essa realidade dentro de sala de aula. O dia que eu deixei de dar essas aulas, porque eu passei a ser ministra de música de uma igreja, eu comecei então a escrever, porque a necessidade era muito grande, já que eu viajava muito para fazer isso. Eu comecei a escrever para ter toda essa informação compilada, né? Vamos dizer assim, não compilada porque eu tinha só os tópicos. E eu saía, meu marido ia comigo, a gente ia para um lugar e um mês ficava lá, ele enquanto estava na praia fazendo outras coisas, eu passava escrevendo. E era o computador, né? Era a tecla, o teclado, Bíblia, porque você vai ver nos meus livros, não tem nenhum livro que eu menciono, porque não foi de nenhum livro, é Bíblia, todo tipo de Bíblia, e não é também de comentários da Bíblia, mas saber a tradução, dicionário de grego, dicionário de hebraico e Torá. Nossa! Só isso. Esses são os livros que eu vivo com eles. Bíblia, dicionário grego e hebraico e um dicionáriozinho de português para quebrar o galho, né? Então, você vai ver que não tem outra coisa ali. Então, você vai ver que no livro, tudo que eu falo, até sobre Zoe, é algo assim extraordinário. Então, muita gente pergunta, de onde que você tirou isso? Eu falei assim, o sopro do Espírito. Era o dicionário e eu sabia que tinha alguém comigo, porque eu percebi a presença. Um lado onde tinha presença era quente. Olha. E era um sopro, soprava e só ficava assim, ó, como se eu tivesse hipnotizada. E eu vou falar, o seu livro, ele é tão profundo, gente, é muito profundo, sobre essa questão do louvor, essa vida de louvor, essa adoração, esse estilo de vida, né? Você separa muito bem, assim, de uma forma bem didática mesmo, para que todos possam entender. É um livro didático. E tenham esse conhecimento mesmo, né, dessa realidade, e que nós podemos trazer a realidade do céu aqui para a terra. Nós podemos, né, viver muito mais do que temos vivido, né? Então é muito profundo. Inclusive depois eu quero que o Rô vai deixar todos os seus contatos aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês conhecerem mais o ministério da pastora. Porque, gente, é ungido mesmo. E essa matéria, vida de louvor, a maneira como você expõe essa palavra, no seu livro você mergulha muito mais, né, em alguns detalhes, separando mesmo essa questão do que é música, o que é louvor, o que é estilo, o que é essa vida prática. E uma coisa que é importante a gente colocar aqui, que vida de louvor não é para músico, né? Porque as pessoas acham a vida de louvor é para quem toca, é para quem canta. Não, vida de louvor é você saber quem você é em Deus. Porque nós carregamos a glória de Deus. Nós temos uma realidade divina e eu preciso trazer a realidade divina para minha vida. Eu só trago a realidade divina para minha vida se eu entendo quem eu sou em Cristo, se a minha identidade foi restaurada. Se a minha identidade foi restaurada, então, para que eu tenha essa vida, para que eu tenha essa energia, né? Vamos dizer, energia que a gente... energia física mesmo, né? Mas que eu esteja focada na realidade que eu tenho em Deus, eu preciso passar tempo com Ele. Porque quando Deus faz o jardim, né, coloca o homem no jardim do Éden, Ele coloca o homem no jardim para ter comunhão com Ele e para adorá-lo, porque a primeira adoração acontece ali.
Olha. Então, nesse momento, você percebe que a adoração é uma vida, é um relacionamento, é uma intimidade, é uma rendição, é uma honra. É algo que você gera que está dentro de você. Então já aproveita já responder aí. Fica aí. É? Aqui assim? Aqui Fica assim, ó. Fica assim, ó. Que já é a segunda pergunta. Ah, é? Você já vai pra resposta. Uau! Eu tive aula com você sobre vida de louvor. O que é ter vida de louvor? O que essa matéria pode mudar a vida de uma pessoa? Então já dá continuidade aqui. Parou aqui. Parou aqui. Então, quando você entende isso, você traz essa realidade para você. O problema é, será que essa é a minha realidade? Mas eu sou de carne. Mas Deus está no céu, eu estou na terra. Eu ainda não morri para viver a eternidade. Mas quem disse que você tem que morrer para você viver a eternidade? A eternidade é daquele que já está em Cristo. A palavra diz que nós já estamos em Cristo nas regiões celestiais, né? Se eu já estou em Cristo, se meu espírito já foi ligado ao Espírito de Deus, se meu DNA espiritual já foi restaurado, se a minha genética, porque Jesus, ele foi o unigênito, o único gene de Deus que veio à Terra. Quando ele morre e ressuscita, ele é o primeiro gene que ressuscita dentre os mortos. Ele é o primeiro gene, Sim. não é mais o único. Agora eu sou a segunda, você é qual? Terceira? O gene. Agora a minha genética é os céus, é do Senhor, é onde eu já vivo lá. Peraí, eu não sento à mesa do meu pai eu não vou sentar à mesa do meu pai só quando eu morrer, né? Sair dessa carne. Mas eu já sento à mesa do meu pai. Então, sentar-se à mesa significa não viver fora da realidade, não viver à margem da minha realidade. Quando eu vivo à margem da realidade, eu vivo aprisionada, eu vivo com medo, eu vivo com fobias, eu vivo com ansiosa, eu vivo com isso, eu vivo com aquilo, eu vivo com um problema e falo, o problema vai acabar comigo. Mas quando eu estou à mesa do pai, o problema está lá fora. Pode me atingir em alguns momentos, vai, está comigo também. Está comigo que eu estou dizendo. Afinal, nós estamos na Terra, né? O problema existe, mas espera aí, ele existe, mas ele não me aprisiona. O problema existe, mas ele não é o meu Deus. O problema existe, mas o meu pai é aquele que me ajuda a resolver o problema. Igual um pai com um filho. O filho está lá resolvendo o probleminha dele, papai, eu não estou conseguindo. E o pai fala, bobinho, isso é tão fácil, só que ele não vai falar isso pro filho. Aí fala assim, não, vem cá, é só você fazer isso aqui, você resolve. E a nossa questão também espiritual é essa. Nós temos tantos problemas, mas quando a gente senta assim, como a gente está sentado, só que a mesa junto com o pai, senta aqui, vem cá. E ele está aqui. Ele está aqui. Pai, vem cá, olha isso aqui. Filha, isso aqui, aquilo ali, aquilo outro. Então, quando eu entendo vida de louvor, eu entendo que vida de louvor é eu viver a realidade de quem eu sou, em Cristo, com a genética restaurada, DNA restaurado. E então eu vou carregar literalmente a glória de Deus. Porque só quem carrega a glória de Deus, quem é filho. Só posso carregar se eu sou filho. Mas se eu sou um filho, mas que eu não entendo que sou, estou vivendo como mendigo espiritual, à margem da realidade de quem eu sou, eu não vou carregar essa glória. Eu vou mendigar um pouquinho de pão, um pouquinho de milagre, um pouquinho... E fica se arrastando. E fica se arrastando. Eu quero isso, eu quero aquilo. Você pode orar por mim? Você pode. Eu oro por você, mas o que você quer? Você quer vida com Deus? Não, eu só quero que você ore porque eu preciso resolver um problema. Mendigo espiritual. Você tá entendendo? E mendigo espiritual, o que a gente faz? Tá precisando de água, a gente dá uma aguinha. Tá aqui, né? Tá precisando de um cafezinho, a gente dá um cafezinho. Agora, você quer um banquete? Sente-se à mesa do pai. Eu posso te oferecer esse banquete também. Entendeu? Olha, é pra aplaudir de Olha a realidade de vida que nós temos. Gente, vocês já entenderam qual que é a questão aqui? Essa é a aula que tem vida de louvor e carisma. Vida de louvor. Gente, vocês já entenderam o porquê. Que essa semana eu tava falando sobre o lugar da vitória. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não é eu que tenho que fugir da tribulação. É a tribulação que tem que fugir de mim. E você tá no lugar da vitória! Sentada na mesa! Vida de louvor, carisma, solidário carisma. Gente, olha... Eu acho que o pessoal lá da Lagoinha deveria me pagar aqui, viu? Porque, olha, eu tô trazendo gente do carisma. Eu já falei pra Débora, a diretora do Seminário Carisma.
E a gente tem amizade com ela também, o apelido dela pra nós é Titia. Titia, Eu ô, já falei, titia. Titia, você tem que estar aqui também, vamos tudo trazer os professores aqui. Mas sabe o que é? Essa identificação, eu me identifico com essa palavra, eu amo essa palavra. Gente, Essa essa é a palavra palavra mudou da a minha fé, né? vida. É isso, gente, essa é a vida de louvor. Eu não vou ficar me arrastando, porque por muitos anos nós cristãos, e eu vou dizer aqui, cristãos no todo, mas cristãos protestantes mesmo, nós mesmos, quantas vezes a gente foi se arrastando? Eu preciso de um pouquinho de milagre, eu preciso disso. E não tô dizendo, Deus é um Deus pai de milagres, mas agora eu chamo, a gente tem o tal do hashtag eu sou agente de milagres, eu sou agente de milagres, né? Ou seja, agora o milagre vai fluir através de mim, E né? isso é o que o carisma ensina na palavra e no mergulho do Espírito, e que a Igreja Lagoinha Experiência, vive. Gente, Igreja Lagoinha não é porta larga como as pessoas falam. Igreja Lagoinha, ela convida você a sentar-se à mesa do Pai. Então essa é a realidade da Igreja Lagoinha e do carisma, daqueles que passaram. Você até falou uma coisa interessante, sabe por que as pessoas confundem muito? Porque a própria Lagoinha em Niterói é uma igreja muito alegre. Graças uma a Deus. igreja- Sentado à mesa do Pai vai ser Sentando na Cristo. mesa. Sentado à mesa do Pai, banqueteando todo dia, E toda hora. aí as pessoas não cabem na cabeça delas, não cabe. Gente, como que pode uma igreja ser alegre desse jeito? Tem coisa errada. Tem coisa errada. Eu acho que estão A fazendo coisa porta é muito larga, mas eu sei que a palavra está sendo pregada. E o Seminário Carisma, meu irmão, ali você cresce, porque é palavra. É a palavra entrando, Eu fui, é a olha, palavra coisas que eu ainda transformando. precisava ser transformadas ainda, né? Porque a gente se transforma todo dia a gente é restaurado e liberto de nós mesmos, né? Muitas coisas. Mas o próprio carisma me ajudou muito. Mesmo fazendo congresso, mesmo já mergulhando na palavra e tendo já um livro, o carisma foi algo assim, era tudo selou, que- né? Selou. Foi aquilo, tchum, era isso que faltava. Faltava isso, eu não sabia o que faltava na minha vida. Meu O dia Deus. que eu entendi, eu falei assim, é isso, largo não. Largo Tem não, uma frase que largo fala, Deus não cabe na religião. É E os isso. religiosos, quando vão numa igreja dessa, falam, não é possível. não. Isso aqui é porta larga demais, tem alguma Só coisa que errada. Só que tem detalhe. Chega lá na cadeira de roda, não anda, daqui pra baixo, paralisado. E não precisa nem falar, você que tá na cadeira de roda, levanta e anda. Não fala isso não. É no louvor, a pessoa tá louvando, tá louvando, daqui a pouco a pessoa, eu quero levantar, como aconteceu, eu quero levantar. Sério? E foi lá na frente, foi com os pais não crentes para constatar, olha, tava na cadeira de roda, não andava daqui para baixo, sem nada, e tá aqui andando. Meu E ainda fez questão de se ajoelhar lá na frente, o pastor, não, segura ela aí, gente. Ela falou assim, não, pastor, eu vou me ajoelhar. Você sabe que o que é mais... Não precisa, anda! Não precisa. É porque a glória de É Deus glória. é uma coisa muito forte, É né? a vida de louvor. E você sabe, vida de louvor, sensacional. E você sabe que, inclusive, o meu pai é psicólogo, ele estava aqui, ele também participou, né? Teólogo, filósofo. Teu pai é Meu maravilhoso. muito- Teu pai é E maravilhoso. ele, por ser assim, ele tem esse lado meio crítico, né? Assim, né? Meio intelectual e tal. Aí, só que ele nos apoia, né, Rô? Ele nos apoia. Porque assim, ele tem essa coisa meio, sabe, mais cético. Só que com o tempo, imagina, ter uma filha com 13 anos de idade, 14 anos de idade, ministrando louvor, já querendo levantar minhas mãos pro céu e todo mundo na igreja achando meio estranho. Então, assim, ele foi vendo o agir de Deus na minha vida. E digo ele, porque a minha mãe é do fogo de Deus, entendeu? Minha mãe já entendeu? Desde pequenininha, minha mãe já enxergava. Mas meu pai tinha ainda as vírgulas dele. No entanto, que ele queria uma igreja tradicional. Pensa, né? Ele ia ser padre. Então... E eu ia ser freira, tá? Você ia ser freira. Eu era adolescente e falei pra minha mãe, eu quero ser freira. Ela falou assim, que isso, menina? Você tá na igreja evangélica, mas eu quero ser freira. Eu quero fazer isso que as freiras fazem. Olha... Aí com 18 anos eu entendi que tinha 17 anos para 18 eu entendi que tinha um seminário, na verdade com 16 anos, e eu ficava esperando, eu esperei fazer 17 anos para ir pro seminário. Olha, aí, tá vendo, gente? Tá vendo? Mas é muito incrível como Deus age, como Deus faz. E o meu pai, hoje, ele vê
assim, essa palavra da fé, que não era algo que estava do coração dele, sabe? Ele entende muito da história da Bíblia, Que né? importante. Tanto que ele é especialista no Antigo Testamento, mas ele vê o agir de Deus e ele fala, filha, esse é o caminho mesmo, sabe? As pessoas precisam disso, as pessoas precisam entender o que elas podem em Cristo. Ai, pastor, ó. Glória a Deus. Então, vamos continuar aqui, senão a gente vai até amanhã. Vamos lá. Mas é bom falar da palavra, é bom falar do nosso Pai. Não. Gente. Meu E falando Deus. nisso, né? Lá vou eu fazer de novo o merchan do carisma, amor? É que a gente tem uma pergunta aqui, né? Lá vou eu. Qual a importância do merchan do carisma? Eu tô fazendo... É que toda vez que eu venho aqui alguém... Eu falo do carisma, né? Do seminário carisma. Lá vou eu de novo falar. Qual a importância de uma pessoa fazer o seminário? O que muda na vida dela? Assim, você já falou um pouco, mas essa chave, por que as pessoas precisam dessa palavra prática para a vida delas? Porque eu vejo que a gente, pelo menos eu vou tirar por mim, tá? Eu já tinha feito um seminário tradicional, fiz um seminário judaico-messiânico, eu tenho 2 seminários teológicos. Gente, Quer dizer, o seminário primeiro é teológico, mas é de música sacra também. Fiz uma pós em adoração. Mas tinha algo que faltava dentro de mim. Porque eu tinha dificuldade de entender como que para se estudar a Bíblia precisava ter muitas outras coisas paralelas. Filosofias, etc. Isso é muito importante. Sim. Mas eu queria uma coisa mais prática. Uma coisa que me trouxesse retorno para a minha vida. E foi no carisma que eu encontrei isso. No carisma, quando eu até tive dificuldade para começar, porque eu achava assim, o que eu vou fazer no carisma, gente? Eu já fiz 2 seminários. E aí, o papai falou assim, filha, vai e obedece, que é a melhor coisa que você faz. Eu obedeci. Primeiro dia, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? No segundo dia, eu já chorava e pronto, dali foi. Agora, por que você tem que fazer? Porque no carisma, você vai olhar para a palavra como fazendo parte da sua vida, porque é uma verdade que você ainda não conseguiu carregar. É uma verdade revelada que você ainda não conseguiu entender ou perceber. Por quê? Você não tem que folhear a Bíblia. Você tem que mergulhar nela. Olha, sensacional. Você tem que mergulhar nela. Então, quando você mergulha numa palavra viva, que é a palavra da verdade, e você mergulha com aquele que vai trazer a revelação da palavra, dentro dessa realidade que é o Espírito Santo. A igreja hoje, nós estamos numa época do comando do Espírito Santo. Deus criou, Jesus veio e realizou a restauração, mas o Espírito Santo está nesses últimos tempos nosso, com a igreja, com cada um de nós. Sim. Então, fazer o carisma é você mergulhar na realidade de quem você é. Você só tem que se descobrir na palavra. Aonde ali na palavra você vai ser curada, você vai ser liberta, você vai ser transformada ou transformado, aonde literalmente você vai ver uma cura. Eu vivi várias curas físicas. Vai viver curas espirituais, restaurações emocionais. Algumas pessoas vão precisar se refazer, e aí vão precisar de uma ajuda mais profunda, como por exemplo da nossa terapeuta aqui, né? Porque de repente é tanta coisa, é muita, meu Deus, tudo isso, como que eu nunca descobri? E você começa a chorar, como eu chorei muito. Como essa vida inteira eu não descobri essa realidade minha, disso, né? Eu não sabia que eu era isso aqui, que eu vivia, eu podia viver isso aqui. Então, o carisma hoje, inclusive, tem, não sei se já está aí, se você vai fazer ou não, mas tem o EAD, que é o carisma à distância, que eu posso fazer No conforto da sua casa. no conforto da minha casa. Então, é algo tremendo. Gente, é propaganda. A gente está fazendo algo que nós não estamos ganhando nada, mas ganhando, sabe o quê? A sua vida restaurada, a sua vida que está sendo acrescentado na sua vida o poder de Deus. Carisma é trazer a realidade divina para a sua vida e você saber o que você vai fazer com ela daqui para diante. Meu Deus. Então Olha, é por você que a gente está aqui falando isso. inclusive, daqui a pouco a gente acerta o cachê aí com os pastores. Olha aí, ó. Olha aí. Padela. Débora, olha aí, ó. Toma aqui, ó. Merchan, Merchan. o seminário carisma. Mas é porque a gente ama tanto essa a gente realidade ama, que a gente tem que exatamente, falar. a Aqui é gente que ama. todo mundo vem. A gente ama essa palavra. Inclusive, eu quero aqui abrir um parênteses. Você que está aqui, se você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal.
ative as notificações aí, aquele sininho, clica lá para você sempre receber conteúdos como esse. Gente, esse conteúdo é para mudar a vida, esse conteúdo é para transformar a tua vida. A gente tá aqui com essa mulher ungida, compartilhando a história dela. Querida, aqui tem palavra de Deus, então se inscreva no canal, ative aí as notificações para sempre, quando chegar um vídeo, você vai ser alertado para assistir. E também não pode deixar de falar da minha loja. Gente, tô aqui com as pulseirinhas, ó. Pulseirinha, hashtag ativar gratidão, e tem aqui, ó, meditar, confessar e praticar. Método Transformar, que é o nosso método aí presencial. Vai ter o terceiro também lá em julho, fica atento aí. Mas enfim, entra no meu site jordanacantarelli.com.br. Isso é pra pastora. Ai, presente. Eu ia pedir, mas tô esperando ela fazer. Ai, pastor. Ai, isso daqui- gente, ó, tá vendo? exercício, porque isso daqui eu tenho feito, eu chamo exercício terapêutico de fé. Por quê? Porque são exercícios terapêuticos de fé. Eu podia dizer, é um exercício terapêutico, mas para a pessoa fazer, ela vai precisar ter fé. Porque aqui ela vai ativar gratidão como? Ela agradece pelo que ela já tem, ela agradece pelo que ela já é, ela já agradece pelo que aconteceu, mas ela também vai agradecer pelo que ela ainda vai receber, como que já é realidade no mundo do já espírito. existe no mundo espiritual, mas Ela tá recebendo. Então, isso é um exercício que eu tenho ensinado às pessoas. Inclusive lá no meu grupo do Telegram, toda semana tem lá um exercício. E isso daqui é aqui o nosso método Transformar, em meditar, confessar e praticar. MCP, linda. que é onde a gente... Enfim, é muita coisa é que a gente faz. completo, né? Se precisa de alguma coisa para crescer e poder ser disciplinado numa realidade divina, É isso. é isso aí. Meditar, Está aqui. confessar Ó. e praticar. Tudo tá aí, ó. é um combo de papai maravilhoso, né? É um combo de papai. Então já fiz meu momento aqui, bora, gente. Meu momento do merchan. Então vamos lá. Tô aqui, meu momento é R.E. Soares. E aí, o que acontece? Bora lá, gente. Pastor, e até falando sobre, né, o Seminário Carisma, você tem já a sua história também, o seu testemunho de muita superação. Hoje, as pessoas estão muito machucadas, muito feridas. Como lidar com isso? Você lida com muitas mulheres feridas, machucadas. Como ressignificar esses traumas, essas dores da vida? E viver realmente uma nova realidade em Cristo. Hoje, se você observar, não tem uma pessoa que não seja machucada, né? Maltratada, vamos dizer assim, nas suas emoções. Porque isso tudo começa a acontecer já na infância. Você vê que o mundo espiritual atinge muitas nossas crianças. Porque isso tem uma estratégia espiritual terrível. Porque se você machuca a criança, com seus 2, 3, 4, a criança vai crescendo machucada. Uma realidade que não era para ela viver, ela começa a viver. Então, conforme ela vai crescendo, aquela dor vai aumentando e ela vai achando que aquilo é natural, porque ela não sabe lidar com aquilo. A adolescência piora e aí ela começa a querer de repente, não é rebelar, mas ela quer se livrar disso e começa a buscar outras coisas para se livrar dessa dor e aí continua. Quando você chega numa idade adulta, que você está casada ou não, você percebe que aquelas dores não foram embora, pelo contrário, elas aumentaram. E aí você se encontra machucada, como foi o meu caso, né? Você se encontra machucada e vivendo uma realidade que não é tua, porque Deus não te criou assim. Nós nascemos no coração de Deus e depois viemos ao mundo, nascemos no ventre da nossa mãe por um propósito divino, e nós temos que viver essa realidade divina. Então, a estratégia do diabo é que a gente seja machucado desde cedo para denegrir a imagem de Deus em nós, para que a gente não viva essa realidade divina. Só que eu costumo hoje dizer para as mulheres o seguinte: tudo que você viveu, nós vamos ressignificar da seguinte maneira. Tudo isso foi adubo para a semente que Deus tem plantada dentro de você. Uau. Porque depois que você ressignificar tudo isso, esse processo que você teve vai servir como um adubo que vai ser regado para que você agora consiga crescer em Deus, da semente que Ele te deu, para você viver o propósito.
Ou seja, você vai frutificar de forma sadia e vai poder dar sombra, dar o fruto para as pessoas que ainda não encontraram esse adubo não, né? Porque elas já estão lá querendo, ainda não ressignificaram. Você vai poder ressignificar a vida de outras pessoas. Então, todo esse processo que eu vivi, e agora através da sala de oração, hoje, por exemplo, eu tenho Mulher Aguerrida lá no Telegram, que o link está lá na minha bio também do Instagram. E eu estou trabalhando com várias mulheres na palavra, fazendo uma imersão bíblica lá em Gênesis da mulher que Deus criou. E ali a gente vai focando essa realidade, vai ressignificando, restaurando a identidade, para que ela saiba quem ela é. E eu falo para elas, olha, tudo isso, gente, para pensar. É dor? É trauma? Passou? Então agora, libera o perdão, pega tudo isso aí, a gente vai conversando dentro da palavra e vamos deixar que isso sirva de adubo. Vamos regar agora com a nossa fé? Vamos regar agora com o Espírito Santo? E as mulheres são curadas na alma. As feridas do passado se vão, não porque foram feridas só emocionais, mas porque elas eram espirituais. Então, quando ela entende que era espiritual, isso consegue ser ressignificado, entendeu? Então, algumas, claro, são situações mais complicadas, então a gente já tem mais uma ajuda. Mas no primeiro momento, é um momento de trazer essa mulher para a realidade de como ela foi criada, a realidade divina de quem ela é. Não aquela realidade que tentaram passar para ela lá na infância, que não era aquela realidade, né? Tá me dando pigarro. Não era essa realidade. E que dia que acontece a sala de oração e o horário, pastora? Isso, bom falar sobre isso. A sala de oração acontece de segunda a sexta, só com 2 momentos. Segunda, quarta e sexta, 15 horas. Vai até 4 horas, mais ou menos, 4h15. Às vezes, quando fica mais assim, acirrado, né? Melhor, vai lá, pá. Aí vai até mais 4h30. Mas terça e quinta, 7h30 da manhã, com consagração. Então, muita gente vai estar indo para o trabalho junto com a consagração, levanta, fazendo café junto com a consagração. Está ali e é uma bênção. Todos dois, né, tem um foco diferenciado, mas também são bênção. E a Mulher Aguerrida acontece segunda-feira, às 21 horas, a imersão bíblica, só que é no Telegram, que está lá na minha bio também. Então a gente vai deixar o seu Instagram aqui e as suas redes sociais para as pessoas realmente conhecerem, pastor, o seu ministério e que tem tratado pessoas, tem cuidado de pessoas, né, pastora? Tem sido uma ferramenta mesmo. Deus tem usado a sua voz como voz profética mesmo para mostrar o valor dessas pessoas, mostrar o valor que essas mulheres têm. Eu sempre digo que nós estamos aqui, nós temos que primeiro desconstruir. Entendeu? O primeiro passo não é construir. O primeiro não se passo constrói em cima de entulho. Exatamente, é desconstruir. Eu preciso desconstruir essas crenças limitantes, eu preciso desconstruir esses padrões negativos, esses hábitos negativos, para então construir a minha casa sobre a rocha. Ou seja, preciso entender o que foi que aconteceu. Né? O que de repente não era para ter acontecido, mas aconteceu. Vamos falar do português assim mais, né? E que essas mulheres conseguem agora perceber, antes mesmo de ser tratada, né? Ela consegue entender quem ela é. A identidade dela precisa ser restaurada. Se restaurou, ela consegue então dar o passo à frente. Ela consegue mudar. Quantas mulheres, por causa disso, não só mudaram dentro delas, mas mudou por causa delas, o relacionamento conjugal mudou, e o relacionamento com a família mudou. Eu tenho famílias inteiras restauradas, porque a mulher foi restaurada, gente. Não, pastora, a mulher restaurada, ela é algo tremendo, porque... Uma mulher que ora... Olha, você falou uma coisa que eu disse no outro dia na live. A família não é a base de tudo. Como assim a família não é a base de tudo? Você é a base da sua família. Porque se você se posiciona em fé,
sabendo quem você é, vivendo a sua real identidade, meu irmão, ninguém para mais a sua família. Ninguém para, porque você decidiu ser luz. Se você é a base, porque muitas vezes a gente coloca a família, a gente se anula. Quando eu decido tratar as minhas feridas no meu coração e decido, Senhor, o Senhor vai fazer uma obra na minha vida, pode limpar, pode quebrar, pode construir, pode fazer o que o Senhor quiser. Coragem, né? Tem que ter coragem também, né? Mas vai valer tanto a pena, né? Vai, Quando vai. ela vive nessa Até porque palavra. ela não tá sozinha, Não né? tá. Quando ela decide ser tratada, ela vai procurar alguém. Sim. Ela vai procurar uma pastora, terapeuta. Vai procurar a sala de Vai procurar oração, a sala de a mentoria da oração, uma mentoria espiritual, Exatamente, uma direção, né? exatamente. Vai procurar. Então, se ela procurou, eu falo assim, você está me procurando para quê? Para que eu fique orando para você ser liberta, curada? Não. Se você está me procurando é para que você seja restaurada, você tem que decidir permanecer. Porque você tem muitas mulheres que elas querem, Mas elas só querem a oração, ela né? e fica massageando a dor, o ego, o passado. Mas eu fui isso, mas eu fui aquilo. Mas ela só quer que a gente pegue no colo como um bebê e permaneça como bebê a vida inteira. A vida inteira. Ela não quer crescer. Não dá. Quem procura é porque quer crescer e precisa decidir Exatamente. crescer. Porque a sua família vai ser mudada depois que você é mudado. E se a gente entende... Mulher, presta atenção, quando a mulher entende quem ela é, Nossa! a palavra mulher, quando é auxiliadora, isso aqui é maravilhoso, é Ezer no hebraico. Ezer no hebraico, você pode procurar lá no dicionário hebraico, é auxílio divino e auxílio militar. Olha só. Meu Deus! Por que é auxílio divino? Porque ela vai ter um posicionamento em Cristo e o próprio Espírito Santo de Deus vai dar essa força, ela vai ter um entendimento de que ela precisa, mas é interessante que primeiro o dicionário diz que é auxílio militar, para depois vir auxílio divino. Mas é muito interessante. Então ela vai perceber que quem vai dar essa direção para ela vai ser o próprio Espírito Santo. Então ela vai sentir necessidade de orar, de abrir a boca e mandar demônio sair da casa dela. Peraí, seta de confusão no meu casamento? Tô ouvindo, não vou discutir, saio dali, vou pro banheiro, pode sair. Agora, tira a tua seta, eu falo assim, gente, diante de Deus, tira a tua seta inflamada do meio do meu casamento agora, te dei uma ordem, sai, em nome de Jesus. Daqui a 5 minutos, lua de mel. Eu quando descobri isso, minha filha, parou. A gente tem que abrir a boca. Não, e pastora, isso é tão fantástico. É claro que essa frase, a família é a base de tudo. É claro que ela tem um sentido, mas ele é muito mais profundo. Porque na realidade, imagina você mulher, sabe? Você que tem esse ministério focado, mentoreando mulheres, você despertar, deixa de ser aquela mulher ranzinza, chata, reclamona. sabe? Agora você é aquela mulher ungida, Não é? leve, que anda em paz, isso? com amor. As pessoas vão querer estar do seu lado. Aí o diabo levantou, meu irmão, espera, vou ali orar. Não discute não. Vou ali não orar. Fique você com a última palavra. Fica quieto, escuta, ó. Fecha a boca, que tem mais sabedoria numa boca fechada do que numa boca que fala besteira. E aí você vai pro banheiro e manda aquela seta do inferno, o demônio arrancar aquela seta, porque se ele jogou, ele tem que vir pegar. E só para finalizar, tem o auxílio divino que eu falei e o auxílio militar. Mas o que é auxílio militar? É pegar o homem e Não! É você ter a estratégia militar que os militares têm. Nossa, sensacional. A estratégia, imagina você com uma estratégia militar e uma estratégia espiritual divina. Demônio não fica na tua casa não, minha filha. Não fica. Falo pra você aqui hoje, não fica na tua casa, só fica se você abaixa a cabeça. Mulher, quando foi criada por Deus para ser auxiliadora, para ser aquela mulher que vai colocar esse homem para governar junto com ela, ó. Pá! Você veio ao mundo para chegar com seu esposo, segurar nele aqui e falar assim, governa, meu filho, eu tô aqui, governa. Olha, sensacional. O homem veio para governar. Por que Satanás, em forma de serpente, não foi pro homem? Porque ele tinha um governo no Jardim do Éden, ele sabia que o homem não ia abrir mão. Ele vai na mulher pra Ele vai na mulher estrategicamente, depois daquela conversa, que pra mim ali na Bíblia é a última conversa, estrategicamente ela come. Mas os olhos dela foram abertos quando ela comeu?
Não. Não. Quando foi que os olhos dos dois se abriram? Depois. Quando o governo comeu. Quando o homem comeu. Sim, nossa, muito bom. Agora, filha, você foi criada para dar suporte ao seu esposo para que ele governe. Não para que você venha derrubá-lo. Porque a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa através do governo do homem. E a mulher tola derruba. Quando ela quer derrubar aquilo que Deus instituiu, ela vai derrubar ela própria, o casamento dela e a família dela. Os filhos também. Meu Forte, hein? Deus. Tudo isso aí você aprende no carisma. Tudo mais isso é um merchan. mais um merchan. E na sala de oração. Na sala de oração, olha, inclusive essa parte aí de submissão e tudo mais também, eu vou deixar até essa pauta aí pra Débora quando vir pra cá. É a autoridade de submissão. É a autoridade de submissão, ela deu uma matéria de autoridade de submissão, gente, que divisor de águas. É porque a essa submissão matéria. nada mais é do que você se submeter a Deus para aquilo que você foi criado. Exatamente. Não é se submeter ao marido, é Não. se submeter a Deus para aquilo que foi criado. De estar com ele, reconhecendo que ele é o governo espiritual. E existe uma vida abundante nisso, existe uma vida plena nisso. Só que tem que estudar, tem que mergulhar para entender de fato. E eu vou deixar E querer ser tratado e mudar. Não, porque isso aí é machismo. Eu tava falando com uma mulher, mas isso aí, pastor, é machismo. Eu falei assim, machismo? O que é machismo para você? Ah, que o homem tem que mandar. Eu não falei que o homem tem que mandar. E não falou porque a mulher tem que ser Eu não falei que a mulher tem que- sonsa, que tem que abaixar a cabeça, não. Eu falei que você precisa exercer a sua identidade, o seu papel. Se você exerce o seu papel bem, em obediência a Deus, sabendo quem você é, você vai fazer o que o Senhor falou para você fazer. E sabe o que você vai fazer? Você vai fazer aquilo, falando para ela, você vai ser aquela mulher que toda mulher quer ser. Cuidada, protegida, amada pelo marido. Lua de mel constante! É, gente. Eita! Então, homens também, você... Não, Meu todas. marido vai ouvir isso aqui. Eita, É verdade. Jesus! Ai, incrível, gente. Ele sabe Muito que bom, ele muito vive isso bom. comigo, graças a Deus. Glória a Gente, Deus. olha, e eu vou falar pra vocês, eu amo essa palavra. Eu amo essa A palavra. palavra de Essa madrugada a gente passou umas lutas, nosso cachorrinho tava meio doentinho. E quem ama cachorro sabe que é, eles fazem parte da família. A nossa bebê também tava doentinha, ficou... E meu irmão, eu peguei, eu falei, Rô, se você quiser ir dormir, amor, eu vou ficar aqui orando. E você foi fazer o quê? Eu fui orar, entendeu? Olha aí a estratégia militar. Olha a estratégia Os filhos de Deus. Olha aí. Falei, agora eu vou orar por essa casa, vou colocar no altar do Senhor, Então, comecei a ouvindo andar aí, nesse mulheres. lugar. Olha aí. E fiquei ali, fiquei 1 hora orando, intercedendo, orei o Salmo 91, andei por essa casa, cada canto dessa casa, sabe, não aceito enfermidade, não aceito doença, ok, ela veio, né, o que eu posso crescer nessa fase, porque eu também tô crescendo, eu também tô amadurecendo, eu também tô desenvolvendo a minha fé, eu também agora sou todo dia, sou toda crente, hora, eu sou todo crente, momento. mas eu orei e falei, não aceito isso, me posiciono nesse lugar, nesse lugar tem saúde, tem vida, tem paz, isso. tem o ágio de Deus, haja prosperidade, haja alegria, haja vida, né? Então Porque é isso. essa é a nossa realidade. É. A realidade do céu, é a realidade na minha vida. Então eu tenho que trazer o céu para casa, para minha casa, para minha família. É Com isso. certeza. Olha, Parece simples, né? Parece simples, Parece- mas na hora da prática Mas parece simples, por um lado é simples, sim, a prática é, eu quero viver isso. Então aí você vai ser chacoalhado, vai ser moldado, vai ser lixado, vai ser, né? Até você chegar no ponto que o senhor fala assim, é isso aí, filho, desse jeito. É E desse- pronto, aí você flui. sem Aí a pessoa acha que de repente você pode estar até falando alguma coisa que não existe. Mas olha, eu tenho temor suficiente para falar aquilo que é verdade para você. Eu jamais vou falar alguma coisa aqui que eu não esteja vivendo. Jamais. Sensacional, gente. Glória a Deus. Tem que ser, Glória né? a Deus. forte, É hein? forte, né? Esse podcast tá bom Tá demais. bom demais, né, pastora? Aqui a gente já tá terminando com algumas perguntas. tá bom. Então vamos ficar aqui umas 5 Meu café até horas. acabou, eu ia pedir outro. Parece aí, você Tá bom. Significa que a gente vai ficar mais tempo aí? Gente, isso aqui é real, café e água. olha. Tá vendo a real, não é nada de... Apesar que eu tomei um gole agora, tava meio gelado. Deixa eu perguntar, Não pastora... precisa mais. Não, ele tá só... Vai... Ele é o Uma nosso- benção, uma benção.
Vamos lá. Pastora, qual livro que todo mundo deveria ler além da Bíblia? Já ia falar do seu livro aqui, hein? Já Não. quero falar. O meu livro, olha! Até os cachorros. Foi tudo, meu Deus, vem cá! E tu, Nico, vem pra cá, Ah, vem. Filipe, vai lá, ó. Você vai fazer podcast também? Faz a pergunta de novo. Olha, Ah, já até, ó, chutou aí a câmera. Ao vivo é Ai, assim. quem sabe que faz ao vivo. Tem algum livro, assim, que tá no teu coração? Um livro que todo mundo deveria ler além da Bíblia? Você fala... Bom, fala aí. Mas olha só, o meu livro eu considero um bom livro espetacular. Não é porque é Sensacional. meu, é do Espírito Santo. Eu não tenho autoria nenhuma nele, é o Espírito Santo e Bíblia. Então faça isso, leia o livro. Mas eu vou te direcionar um livro para você ler. Bíblia. O que eu leio? Bíblia, dicionário de hebraico, dicionário de grego. Demais, demais, demais. Gente, olha, muitos livros são muito bons. Eu não tenho assim um livro que você fala assim, esse é meu livro de cabeceira. Eu tenho, meu livro de cabeceira mesmo é a Bíblia. Não tenho assim, eu leio vários livros, eu leio, eu passo adiante, eu dou, né? Mas o livro que eu posso indicar hoje, realmente, gente, primeira coisa, é livro, sabe? É a Bíblia. Autoajuda, Bíblia. Ajuda espiritual, Bíblia. Ajuda para você ser curada, Bíblia. Ajuda Toma de no Bíblia. casamento, Bíblia. Ajuda para você ter uma vida abundante, transbordante, uma vida próspera, Bíblia. Sensacional. Eu não tenho como indicar um outro livro para você, sabe? Mas se você for pro carisma, cada módulo você ganha um livro Aí, ó. que é base para você crescer. E todos eles baseados na Bíblia. Inclusive o meu, que tá lá, que também tem Bíblia ali. Não tem como você ler aquele livro se você não tiver com uma Bíblia do lado, né? Você só vai ler 25%. O restante é Bíblia. Bíblia, tá vendo? Inclusive, vai de novo. Eu tô falando, gente, daqui a pouco eu quero receber um cachê, entendeu? Porque é tanta propaganda do carisma aqui nesse Mas sabe por quê? Eu posso dizer pra eles Mas é, por que você faz tanta propaganda do carisma. E eu também. Eu não é só porque eu sou professora, mas porque o carisma foi o quê? O divisor de água na nossa vida, não foi na sua? Foi. É o divisor, foi na sua? Mudou totalmente. Mudou totalmente a Glória a forma da gente ver, a forma da gente andar, a forma da gente se relacionar com a realidade divina na nossa vida. É. Então não tem como a gente não falar de uma preciosidade que a gente vive. Então por isso que a gente fala, É. né? Não é nada, a gente brinca, merchandising, é isso, é aquilo, mas é a realidade, eu tenho que falar, gente, do que a gente É o vive. que transformou ela. E essa palavra da fé, né? Essa palavra, ela é Maravilhosa. preciosa, é preciosa. Maravilhoso. Pastora, e aqui pra terminando, né? Você que é toda Mas olha, começou um café agora, então esse café tem que terminar. Não termina o Pastora, café. olha aqui. Você que é essa mulher assim, ungida do Senhor, toda lady, Hoje, toda assim, sabe? Lady, porque eu falo assim, né, pastora? Você é linda, você é amável, meu você é Deus, cheia obrigada. do Espírito Santo. Amém. Me fala aqui, um defeito seu. Meu Deus! Agora. E não vai me falar que eu sou perfeccionista, né? Porque a maior galera usa essa expressão do defeito, perfeccionista. Não sou perfeccionista. Mas. Meu marido sabe que eu não sou perfeccionista. Então, mas me fala algo assim que você trata com Deus. Você até vai tomar uma água para dar uma respirada para esse momento de sinceridade que ela vai ter. Bom, um defeito, gente, tá difícil, porque são muitos. São muitos. Mas eu tenho um problema seríssimo. Meu marido chama atenção bastante. Hoje, antes de vir pra cá, eu acabei realizando esse defeito. Eu sou muito impulsiva. Eu tô aprendendo em Deus não chegar. Eu falo com a mão, eu falo com a cabeça, eu falo com o corpo e eu falo com atitudes também. E é interessante, você quer ver um exemplo? Subi um negócio no meu celular, puxei o Uber, fiz tudo direitinho. Quando eu fui finalizar, já tinha finalizado, mas eu tinha que confirmar. Saiu já lá no meu pagamento do cartão, entrou algo no meu celular, eu fui tirar, não, agora não. E eu empurrei, só que eu empurrei com tudo.
Eu não parei para ver, não parei o que é, peraí, devagarzinho, com detalhe. Meu marido tinha feito isso. Detalhe, peraí, é aqui, que eu tenho que puxar, é aqui pra Então, cima. pastora, você é igual. Eu sou impulsiva e eu A era. Jordânia Agora eu fala sou assim. meio. Ela tá assim, procurando uma coisa no celular. Eu faço assim, é um pouquinho pra baixo. Ela faz um... Ela escrola tudo pra... E o Ronaldo? Eu falo, calma, é devagar. Ela sai scrollando um negócio assim. Eu falo, Pois calma, é, gente. meu marido não mexe em celular, agora ele já tá mexendo. E ele fala, mas como é que é isso? Ó, você faz isso. E calma. E eu já vou, não, mas é fácil, assim. Então, quer dizer, isso a gente tem que ter cuidado, né? Isso é bom pra mandar demônio embora. Rapidinho. É rapidinho. Não tem essa assim de pensar. Aqui o ar-condicionado é o problema. Rô, estica a mão aí, vou morar. Eu fiz é isso assim. na minha casa, na geladeira, que queimou. E o senhor falou assim, você vai deixar a geladeira queimada? E meu marido falou, queimou, tem que trocar. Já tinha queimado um monte de coisa lá em casa. E o senhor falou assim, até quando você vai deixar queimar? Vai deixar a geladeira queimada também? Eu falei, o quê? Eu falei assim, demônio, você que botou a pata suja na minha geladeira, tira agora. Eu tô falando sério. É assim. Tira agora, em nome de Jesus. Não te pertence, a minha casa pertence ao Senhor, é consagrada. Os eletrodomésticos também. Sai da minha casa, da minha geladeira agora. Em nome de Jesus. Meu marido já tinha descido. E eu já tinha falado pra ele que a geladeira tinha queimado. Até que eu ouvi a voz. Meu marido já tinha descido. E eu saí. Já tava indo comprar outro. Já. Quando eu voltei, a geladeira funcionando com água, mas eu tinha esquecido. Eu falei assim, amor, você consertou a geladeira? Ele falou assim, não, por quê? Tá funcionando? Não tava até agora. Aí eu, meu Deus. O diabo tirou a pata dele da minha geladeira. Meu marido, que negócio é esse? Aí eu fui explicar, ele falou assim, você... A geladeira funcionou até que um dia, depois de anos, a gente resolveu trocar a geladeira, porque já estava meio velhinha, né? Mas, pastora... Então, essa impulsividade é boa para isso. Não fica, será? Será que é? Será que é? Já hora, já... Quê? Sai, tira, leva a trouxa tua e todos os demônios que você deixou aqui. Não quero nenhum aqui dentro. Em nome de Jesus, sai. E é verdade, gente. A gente tem que abrir a boca. A gente não pode ter medo, não. Para! E pastora, você sabe que é uma coisa assim que... Agora eu preciso ser tratada na impulsividade. O papai tá me tratando. Eu tô conversando com ele, ele fala, filha, menos um pra pouquinho. Isso, pra isso, sim, pro mundo espiritual vai, mas pro outro não. Em algumas atitudes também. Então eu sou um pouco impulsiva e tô tratando isso. Tem a ver com sangue italiano, né, gente? Italiano e espanhol, né? Minhas bisavós. Eu também, italiano e espanhol. Tá vendo? Então, por isso que Jesus do céu. Será que tem alguma identificação? Você vê Sangue que a gente não consegue, né? Ser assim. Meu marido né? é calminho também. Né? Que bom, equilibra. Equilibra. Aqui, o Ronaldo também é mais. Apesar que quando tá meio irritadinho, aí ele já dá uma. Não, mas aí é uma coisa, o restante é normal, né? Ele é mais contido, eu sou mais. Interessante isso, né? Essa questão da personalidade e do chamado, do propósito. Foi o que você falou. Você sabe que tem uma frase que um dia me marcou, você falou isso e senti de compartilhar aqui. Um dia o pastor Lucinho, ele falou algo, ele falou assim, que os nossos filhos, eles têm que ter um leve medo da gente. Eles têm que ter um pouco de medo. Aí eu falei, mas tá, qual é o sentido disso? Aí ele começou a explicar. Irmão, ele tem que saber que você é mulher de oração. Isso! Ele tem que Agora saber que você é homem de oração. Sabe o quê? Até na hora de ele aprontar, ele sabe que o Espírito Santo já te falou. Eu chego com minhas filhas, eu chego com meus filhos. Eu chego com minha filha e falo, filha, hoje você fez isso, aconteceu isso, porque o Espírito Santo falou. Pai, né? A menina, pai, como assim, meu Deus? Né? Virou mãe de lá. Ó, a minha filha... Eu tô falando aqui, né? Fiquei pensando, nossa, mas vai virar mãe de Ná. Mas o que acontece? É porque assim, e assim, eu quero que a minha filha, ela tenha esse temor, entende? Poxa, minha mãe é de oração. Que começa em casa. Minha mãe é de oração. Ela vê o exemplo em casa. Exatamente. A minha filha, a Michelle, ela vai ver depois esse podcast, ela vai escrever lá embaixo, lá, quando ela vai já falar. Tá intimando ela. Já tá intimando. A verdade, escrever. Ela, todas as vezes, eu tava orando, o Senhor falava alguma coisa, eu falei assim, Michelle, isso assim. Ela, poxa, mãe,
Gente, não pode nem dar uma aprontadinha que você já fica sabendo. Quem te disse? Eu falei assim, precisa dizer? Então, ela já sabia, tanto é, todas duas, nunca, até jovem, já com 20 anos, nunca iam a algum lugar sem dizer para mim que foram. Quando elas iam, e dali elas iam para um outro lugar, elas avisavam, mãe, estamos indo para um outro lugar, assim, por quê? Porque o Espírito Santo de Deus incrível, elas sabiam disso. E quando eu falava, não vai. Mas mãe, por quê? Porque o Espírito Santo de Deus me disse para vocês não irem e vocês voltarem para casa. Vinham com muita má vontade. Mas depois ela falava assim, mãe, você não sabe o que aconteceu naquele lugar que você disse para eu não ir. Então, até hoje, casada, filhos, já tem idade, mas quando tem alguma questão, aonde ela corre? Telefonezinho, mãe, porque sabe que mamãe está lá com o joelhinho no chão e sabe que o Senhor fala. Eu falo assim para elas, olha, você é mãe, uma outra não. Então, por favor, haja da mesma maneira que você viu sua mãe agir. E ó, eu sou moderninha, gente, porque a gente acha que mulher de oração e de batalha espiritual é aquela, né? Do toque, né? Não é não, gente. Ranzinza mesmo. Ranzinza, eu sou feliz, alegre, me divirto. E olha, mas espera aí, demônio é fora. E obediência na palavra, sempre. A gente precisa dar o exemplo dentro da nossa casa para os nossos filhos, certo? Meu Deus. Ai, gente, tá acabando. Tava já. não, vocês querem que acabe? Não. Pastora, como faz para uma pessoa te chamar, né, para de repente ministrar em uma igreja? Eu sei que você tem, né, tem a sua igreja local, mas se de repente surge um convite, pode deixar o contato aqui embaixo. Pode deixar o direct do Instagram também. O direct do Instagram. Olha, eu vou dizer para você que eu atendo mais rápido pelo Instagram, porque o meu WhatsApp é tão cheio e são vários grupos da igreja e gente que descobre o nosso telefone e é de tudo quanto é lugar. Nossa. Que quando eu chego olhar o WhatsApp, as pessoas não entendem. Você sabe que você deve passar por isso, né? Porque o WhatsApp é aquilo. Você vem online. pra cá. Não, você veio pra cá. Aí conforme vai entrando o outro, você vai descendo. Aí daqui a pouquinho tem 1000. Aí você não consegue ler os 1000, né? Aí você lê O primeiro. O segundo. Ah, não, hoje eu vou tirar para ler. Aí você começa a ler. Daqui a 1 hora já não dá mais. Aí falta ainda 900. Não é assim? Não, eu sofro com isso. Tem gente que não entende. Tem gente que não entende. Então, no Instagram, você vê lá quem tá e você consegue ver, né? Porque ali já dá uma entradinha e você clica ali, né? Então, você pode fazer isso. Vai ali no Instagram e deixa, de repente, um e-mail. Posso deixar até o meu WhatsApp também, não tem problema nenhum em relação a isso, mas tenha paciência. Não diga que eu entrei, estava online e não quis falar com você, porque infelizmente é isso, né? Eu atendo também, gente, eu faço atendimento na igreja com as mulheres. Então, até o atendimento de mulheres que moram fora do estado ou fora do Brasil, elas precisam passar o WhatsApp da igreja para marcar um online comigo. Então, às vezes, você está me vendo online, não é porque eu estou no WhatsApp escrevendo coisinhas lindas, não. Estou atendendo, estou botando demônio para correr, estou ali fazendo trabalho de libertação, entendeu? Então, no Instagram é mais rápido, mas pode botar também o WhatsApp. Então, gente, pastora Nadiege, vou deixar aqui, certo, amor? Você deixa aí os contatos dela das redes sociais para você entrar em contato e conhecer mais o trabalho dela, o livro dela, enfim, ela tá aqui transbordando, tem muito, muito de Deus para você. E eu vou falar, se conecte com gente de Deus, sabe? Isso tem referencial, referências de pessoas de Deus, sabe? Pessoas realmente que pregam a palavra, que vivam a palavra. A gente precisa de referenciais assim, e tem referencial. Eu vou trazer aqui pessoas realmente que eu tenho um carinho muito grande para realmente ser voz de Deus, e a pastora Nadiege é uma dessas pessoas, tá certo? Vai ficar aqui o contato dela. E pra gente encerrar, certo? E eu tô sempre na Rádio 93. Faço Rádio debate 93. já há quase 20 anos na Rádio 93. Sério? Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, que é no YouTube hoje, também tá no YouTube, tá no Facebook ao vivo, além da rádio, é claro. Glória a Deus. Então é só quando eles chamam mesmo, que é mais ou menos de 15 dias, não tem data certa.
É só ficar ligado. Só fica ligado e fica atento aí nas redes sociais da pastora. E para finalizar, pastora, quero que você deixe aqui uma frase. Tem uma frase assim no teu coração ou uma palavra assim? Qual frase você deixaria para todo mundo ler ao mesmo tempo no mundo todo? Qual que seria essa frase? Qual que seria essa palavra? Algo assim que está no teu coração, que vem no teu coração. Olha, essa frase não é minha, mas essa frase eu ouvi semana passada. E quem falou a mim, no meu ouvido, foi o próprio Espírito Santo de Deus. E essa frase me impactou muito, sabe? E o Espírito Santo falava assim para mim, depois de algo que aconteceu e de uma reação que eu tive espiritual, que eu precisei fazer. O Espírito Santo falava assim: se minha igreja soubesse o poder que tem. E aquilo me tocou profundamente. Se minha igreja soubesse o poder que tem, o poder que carrega. Olha, eu fiquei depois pensando sobre essa frase que o Espírito Santo soprou no meu ouvido. E eu falei, meu Deus, se a igreja de Cristo soubesse verdadeiramente o poder que tem, pelo menos o local onde ela está, onde nós estamos, porque a gente é a igreja de Cristo. Nós fazemos parte desse corpo, dessa igreja. E quando eu falo de igreja, está se falando de uma igreja universal, uma igreja do Senhor Jesus. A igreja de Cristo que está sentada nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa igreja que tem autoridade, essa igreja que tem o poder, essa igreja que faz a diferença na terra. Se essa igreja exercesse o poder que tem, certamente muitas coisas já teriam mudado. Primeiro em nós, depois na nossa casa, depois ao nosso redor, na nossa vizinhança e na vizinhança de todos nós como corpo. Meu Deus. No nosso estado, na nossa cidade, no nosso bairro. Então, se minha igreja soubesse o poder que tem. Eu falo isso e fico emocionada porque foi algo muito forte e mexeu muito comigo. E hoje você chegou, a gente conversou sobre isso, né? E testificou no meu coração, testificou muito sobre posicionamento, né, pastora? Nós precisamos nos posicionar em fé, nos posicionar nesse lugar que é nosso, de mais que vencedores em Cristo Jesus. E se a gente soubesse realmente o poder que existe dentro da gente, que a gente carrega... A gente tem um poder que a gente carrega, é um dínamo. O que é um dínamo? Uma dinamite que pode destruir algo que não tem como ser destruído. Como assim destruir? Destruir no bom sentido. Se você tem esse poder que você carrega, você pode destruir uma ação satânica espiritual do mal que tenta destruir a sua vida ou sua família ou a sua vida financeira. Então esse poder está em você para que você destrua ele com uma única palavra. No poder do nome de Jesus, larga, tira a sua pata, sai daqui, eu te repreendo, eu te cancelo, em nome de Jesus. A minha família pertence ao Senhor Jesus. Isso é o poder de Deus na nossa vida. Meu Deus. E quando que a gente usa isso? Usa porque a gente... Isso daí é pro pastor. Isso aí é para pastor. Que pastor nada, isso é para nós, filhos de Deus. Todos nós. Entendeu? Sim, que pena que Ai, acabou. gente, Acabou mesmo, foi entendeu? muito bom. Foi muito bom. Olha, pastor, eu quero agradecer. Eu que agradeço. Sabe, nossa, que honra ter você aqui. Eu tenho muito carinho pela Lagoinha Niterói, pelo Seminário Carisma, eu acho que as pessoas perceberam. E pastora, por você, uma amiga querida também. Sabe, amo muito sua vida. Seja muito bem-vinda aqui. Eu tô emocionada, hein? Olha, e eu tenho certeza que o que Deus vai fazer na sua vida é muito mais do que você possa imaginar. Amém. Ainda tem muito aí que Deus vai fazer na sua vida e através de você. Amém. Tá bom? Glória a Deus. Eu que agradeço. Uma honra estar aqui com vocês. Quero saber quando é que vocês vão de novo ali em Niterói.
minha casa, tem uma suíte reservada lá, vocês podem ficar lá, já tá aberto mesmo, tá? E eu espero vocês lá. E foi muito bom estar aqui com vocês, foi um tempo precioso, Amém. muito A gostoso. gente Eu tô ama muito à você. vontade, gente. Ah, glória a Deus, glória a Deus. Gente, tem que acabar, olha, fiquem na paz. Beijo no coração pra todo mundo. A gente se encontra aqui no próximo JC Cast. Deus te abençoe, que chique, né? Deus te abençoe e viva a sua melhor versão em Cristo Jesus. Olha aí, gente. Ei, Tchau, tchau. tchau. JC Cast.